Salve Maria! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer a história de São Tomás de Aquino, um dos grandes doutores da igreja, um dos maiores teólogos da história. Mas antes de falarmos sobre São Tomás de Aquino, quero pedir para você dar um like, compartilhar esse vídeo, também se inscrever no nosso canal. Aproveita também para acionar lá o sininho, que cada vez que chegar vídeo novo aqui, você fica sabendo aí na sua casa. São Tomás de Aquino nasceu em 1225, num castelo no sul de Lácio. Ele pertencia a uma família nobre e ele teve assim, uma excelente formação. Dos 5 aos 10 anos, Tomás de Aquino fez um curso primário com os monges da abadia do Monte Cassino, na cidade vizinha a dele, onde ele nasceu. E nessa época, ele dava mostras de uma inteligência fora do comum. Tem uma história até que diz que quando ele era criança, ele ouviu uns monges cantando louvores a Deus assim. E aí ele perguntou, quem é Deus? O desejo do pai de São Tomás era de que ele fosse para o mosteiro de Monte Cassino, que ele fosse um abade lá. Mas São Tomás ele não queria nenhum tipo de ambição, de poder na vida dele. Então ele se tornou um frade dominicano e aí ele se tornou um mendicante. Como a família era contra essa escolha de São Tomás de se tornar um dominicano, de se tornar um mendicante, principalmente a mãe dele, que era condessa, ele aos 19 anos fugiu, chegou a fugir escondido para Roma, para ir até um mosteiro dominicano. Mas então, levado de volta a Paris, ele chegou a ser preso pelos próprios irmãos que serviam ao império. Levaram então ele de volta à casa dele, ao lar dele, e ele chegou a ficar detido lá, trancado pela própria mãe. Tudo isso tinha uma única finalidade, fazer com que São Tomás, então, acabasse desistindo da vocação dele e desistindo dessa vocação de ser dominicano, né, de ser um mendigo e de viver uma vida simples e cheia de pobreza. Porém, nós sabemos que nada disso adiantou, né? Aos 17 anos, ele então pronunciou os votos religiosos e se tornou Frei Tomás. Em 1245, ele então regressa na Universidade de Paris, que era o maior centro de estudos teológicos, né, da Idade Média, e aí depois de 4 anos ele virou professor. Depois de 7 anos lecionando e meditando em Paris, ele então começou a elaborar a sua doutrina cristã, que mais tarde também foi reconhecida pela Igreja. A vida de São Tomás foi caracterizada pelo esforço dele em responder para ele mesmo, para todas as pessoas que chegavam até ele, tanto ricos quanto pobres, mas a maior inspiração dele e a maior vontade dele era falar sobre os mistérios de Deus, era responder a todos sobre os grandes mistérios de Deus. A vida de São Tomás de Aquino foi inspirada por uma forte espiritualidade eucarística. Então, através da filosofia, ele queria explicar para as pessoas os mistérios do amor de Deus. Então, ele pesquisava, elaborava, aprendia, tudo em torno da filosofia, né, para tentar ensinar e chegar até as pessoas sobre a Eucaristia e esse grande mistério, né? Então, na colônia, ele teve contato com as obras de Aristóteles e isso contribuiu muito para que ele se aprofundasse, então, nessa tese sobre o aristotelismo. Pregador oficial, professor, consultor da ordem, São Tomás de Aquino escreveu muitas obras. Entre uma delas é a Suma Teológica, que ela foi dividida em 5 partes, onde então ele demonstrava, ele ensinava sobre a existência de Deus. Aliás, São Tomás, ele escrevia demais, produzia demais. Dizem que a letra dele era um garrancho. Então, o que ele fazia? Ele ditava os livros para outra pessoa escrever. Só que não contente em fazer isso, com um livro, né, ele fazia isso com mais de um ao mesmo tempo. Então, ele conseguia ditar mais de um livro de um assunto que ele estava pensando ao mesmo tempo para várias pessoas diferentes, sem perder o raciocínio em nenhum das linhas que ele estava ditando. E curioso que ao mesmo tempo que ele conseguia ditar ali 3 livros ao mesmo tempo, ele também era muito desligado. Ele era fleumático, né? Então ele era muito quieto e conta a história que ele era muito grande, assim, que ele deveria ter mais de 100 quilos. E aí chamavam ele de boi mudo. E certa vez um dos frades, né, falou, vocês estão chamando ele de boi mudo por ser quieto e pelo tamanho dele, mas vocês vão ver que esse boi vai mugir e o mugido dele vai preencher todo mundo. Os estudos de São Tomás de Aquino tornaram ele célebre mesmo em vida,
o Papa Urbano IV instituiu a Cátedra da Teologia na Escola Superior da Cúria Pontifícia do Vaticano. E aí ele confiou a São Tomás de Aquino. 11 anos mais tarde, ele foi convidado a reorganizar a Universidade de Nápoles. E nessa época, o Papa Clemente IV propôs então a sua nomeação para arcebispo de Nápoles, mas aí o convite foi negado e ele preferiu continuar como frei dominicano e continuar então os seus estudos. Em 1259, no capítulo geral dos dominicanos, ele foi membro de uma comissão que estabeleceu um programa de estudos da ordem. Entre os anos de 1261 e 1265, ele teve em Orvieto com o Papa Urbano IV, que era muito estimado, por ele. E então ele fez ali uma composição de textos litúrgicos para a festa de Corpus Christi. Com a alma totalmente eucarística, os hinos entoados na liturgia até hoje para celebrar a presença do corpo e sangue de Cristo, aqueles que nós cantamos no Corpus Christi, na adoração ao Santíssimo, que nós fazemos nas comunidades, eles foram atribuídos à fé e à sabedoria teológica de São Tomás de Aquino. Em 1272, ele então foi para Nápoles e ele fundou um núcleo dominicano de estudos na universidade. Ali ele teve grandes divergências com os agostinianos, porque a ideia de São Tomás de que o homem se situa na fronteira entre os dois universos, o material e o espiritual, era para os agostinianos fruto de uma valorização excessiva da natureza e da matéria. Em dezembro de 1273, Tomás, então, ele chamou o Reinaldo, que era um grande amigo dele, que era amigo e secretário, e falou para o amigo dele que ele não iria escrever mais nada, que ele iria parar, porque durante a celebração da missa, ele teve uma revelação sobrenatural e ele entendeu que tudo o que ele escreveu não passava de um monte de palha. Tomás de Aquino, ele é o principal nome da corrente escolástica, que o objetivo era unir a fé, a razão e a ciência em prol do crescimento humano. Por fim, Tomás adoeceu em 1274 durante uma viagem a Lyon para participar do concílio a pedido do Papa Gregório X, e aí ele faleceu na abadia de Fossa Nova com apenas 49 anos. São Tomás deixou para toda a igreja, até hoje, até os dias de hoje, um grande testemunho, principalmente a síntese do pensamento católico. A sua canonização aconteceu em 18 de julho de 1323, pelo Papa João XXII, e em 28 de janeiro de 1567, ele recebeu do Papa Pio V o título de doutor da Igreja e passou a ser chamado de doutor angélico pelos clérigos. São Tomás de Aquino, rogai por nós.